Falco cianeus. Foi este o nome que o naturalista sueco Carl Linnaeus deu em 1758 à espécie de que vamos falar hoje, o tartaranhão azulado. Olá Zé, bem-vindo. Pronto para mais uma conversa? Olá a todos, olá Gonçalo. Pois é, ele pode ter sido Falco, mas agora é Circos. Agora é circos, exatamente. O Linneu colocou a maioria das rapinas no género falco. Eu digo a maioria porque não foram todas. As águias grandes e os abutres foram parar a géneros diferentes. Mas as rapinas médias e pequenas inicialmente era tudo corrida falco. E depois mais tarde é que são propostos novos géneros e neste caso o género circos aparece pela mão de um naturalista francês chamado Lacépède, então em 1799. E o género circos congrega hoje os diversos tartaranhões existentes no planeta. E, portanto, o nome atual do tartaranhão azulado é Circus cianeus, ou seja, mudou de género, mas mantém o descritivo específico proposto pelo Linneu, que é essa a regra da prioridade, ou seja, ele foi o primeiro a propor este nome e esse nome é retido, não pode ser alterado. Portanto, é Circus cianeus. O Circo cianeus, como rapina que é, neste momento até daquelas espécies pelas quais se faz algum esforço de conservação cá em Portugal, não é verdade? Achas que sim? Epá, devia ser, não devia. Devia, isso é outra coisa. Eu também acho que devia, mas eu infelizmente não partilho dessa perspectiva de que está a ser feito esforço de conservação. Eu diria ao contrário, eu acho que não está a ser feito esforço de conservação absolutamente nenhum. E Há se calhar 25 anos atrás, na ficha Natura 2000 desta espécie, lia-se: objetivos de conservação: aumentar a população nidificante para o dobro num horizonte de 10 anos. Por exemplo, 20 a 30 casais na ZPE de Montezinho Nogueira. Diz-te alguma coisa? diz-me que isso é uma espécie de wishful thinking, que é, vamos pôr aqui na ficha que vai haver 20 a 30 casais e eis que num passo de mágica aparecem 20 a 30 casais. Infelizmente, essas medidas bem intencionadas, se não forem acompanhadas de ações concretas no terreno, traduzem-se, como se costuma dizer, numa mão cheia de nada. A realidade, eu posso dizer, é que foi feito um censo do tartaranhão azulado da população nacional há cerca de, penso que 2 anos, acho que foi 2022, 2023, e que chegou ao parco resultado de 4 a 6 casais no território nacional. Portanto, Oh, muitíssimo aquém, sim, 4 a 6. E penso que só um deles no distrito de Bragança. Portanto, e atenção, isso que diz portanto, na ficha é apenas uma proposta de medidas são objetivos. E esses objetivos, além de falar de passar a população para o dobro, fala em conservar o habitat de reprodução. Agora, eu desconheço em absoluto ações concretas que tenham sido feitas dirigidas a essa espécie. Posso dizer que está em curso penso que desde o ano passado, 2024, um projeto de conservação dirigido ao tartaranhão caçador, que é o Circos Pigargos, e que esse sim tem estado a envolver ações concretas no terreno, quer no Alentejo, quer nas Serras do Norte, onde a espécie nidifica, com vista a salvar ninhadas e a manter o habitat em bom estado. O tartaranhão azulado, em certas zonas onde também ocorre, pode beneficiar um bocadinho deste projeto indo à boleia, digamos assim. Mas de resto, os números são muitíssimo escassos. E repara, as estimativas ao longo dos anos têm variado muito. Por exemplo, na década de 80, mais ou menos em 1985, foi estimada uma população nacional de 5 casais. É muito pouco.
mas esta população é marginal no contexto europeu, porque o tartaranhão azulado é uma espécie essencialmente do centro e do norte da Europa. Era uma estimativa de 5 casais. Depois, quando sai, creio que é o segundo Atlas, por volta do virar do milénio, é apontada uma estimativa de 10 a 20 casais. E quando sai o terceiro Atlas, que é publicado, como sabes, há cerca de 2 anos, em 2023, a estimativa populacional que lá é dada é de 20 a 50 casais. 20 a 50 casais. Mas atenção que nem no texto, nem no próprio Atlas é dada qualquer justificação para este número. Ou seja, quando nós comparamos a evolução destes números históricos, que passaram de 5 para depois um intervalo de 10 a 20, para depois um intervalo de 20 a 50, poderia pensar-se que a população efetivamente parece estar a ter uma evolução positiva. Só que estes valores que vêm no terceiro Atlas, eles foram, em quase todos os casos, retirados diretamente do relatório feito para a Diretiva Aves, que foi entregue, salvo erro, em 2018. Não tenho a certeza se foi este ano, mas penso que foi em 2018. E é desse relatório, que se refere ao período de 2013 a 2018, que aparece esta estimativa de 20 a 50 casais, que eu não faço ideia como é que se chegou a ela. Não faço mesmo ideia, porque, que eu saiba, até 2022 nunca foi feito nenhum censo dirigido a esta espécie. E o censo que finalmente é feito em 2022, 2023, foi um censo, mais uma vez, feito para o tartaranhão caçador, mas que aproveitou para se recensear também o tartaranhão azulado, já que as espécies são parecidas e no norte do país frequentam em parte os mesmos habitats. E esta situação foi apresentada pelo João Gameiro num webinário que nós fizemos recentemente, dedicado ao tartaranhão azulado e cuja gravação já está online no canal YouTube do Portal Aves de Portugal. E o João Gameiro referiu que a estimativa a que se chegou com base neste censo é de 4 a 6 casais. Portanto, isto está bastante longe do tal intervalo de 20 a 50 casais que é apontado pelo terceiro Atlas. Como eu disse, eu não sei de onde é que veio esta estimativa que foi usada para o terceiro Atlas, mas quer na minha percepção, quer de acordo até com o que o João Gameiro referiu nesse webinário, essa estimativa parece ser um bocadinho otimista demais e os números reais parecem ser menores. Em relação a essa situação do que se previa para a Rede Natura 2000, que se previa, peço desculpa, na ficha da Rede Natura 2000, 20 a 30 casais na ZPE de Montezinho Nogueira, sem quaisquer medidas de gestão, parece uma coisa completamente irrealista. E mesmo com medidas de gestão, mesmo que as houvesse, eu julgo que seria um objetivo bastante ambicioso. Não estou a dizer que fosse impossível, mas seria ambicioso. Eu creio que não tem havido assim muitas observações de tartaranhão azulado nessa zona. Portanto, eu acho, como disse há pouco, acho que esse objetivo é um bocadinho wishful thinking, até porque, infelizmente, como acontece com muitas outras espécies, foram estabelecidos objetivos de conservação, mas depois esses objetivos não resultaram em medidas concretas no terreno. Acresce que, e este é um ponto importante, esta ficha do Circos que tu acabaste de referir está no plano setorial da Rede Natura 2000. O plano setorial da Rede Natura 2000 é um documento oficial que foi publicado em 2008, se não me engano. Ora, em 2008 o que é que aconteceu? Houve uma crise financeira que caiu em cima de nós e, portanto, nós ficámos numa situação financeira complicada que acabou por condicionar muito o país durante vários anos, e eu atrevo-me a dizer que na sequência disso muitos destes objetivos de conservação para diversas espécies e para diversas áreas acabaram por ser relegados para segundo plano e possivelmente até foram esquecidos. Portanto, dito de outra maneira, se calhar nunca mais ninguém se lembrou disto, porque entretanto as atenções viraram-se para o outro lado. Portanto, resumindo e baralhando, o tartaranhão azulado neste momento tem uma população que está estimada em 4 a 6 casais, um valor semelhante ao que tínhamos na década de 80. Isto é uma população marginal e eu não vejo aqui grandes perspectivas de que isto venha a evoluir positivamente. Do segundo para o terceiro Atlas, a quantidade de quadrículas em que deixou de ser tanto registada a nidificação é um bocadinho brutal.
Mas atenção, não é em que foi registada a nidificação. Deixa-me fazer aí uma correção, porque o que acontece é que as quadrículas em que a espécie não foi registada em época de nidificação. Acontece que, e eu já mencionei isto para outras espécies, em certos atlas, já aconteceu no segundo, já aconteceu no terceiro, já aconteceu no atlas espanhol, embora com diferentes espécies, em certos atlas, às vezes, os critérios de filtragem dos dados em termos de data nem sempre são aplicados da forma mais adequada, o que significa que quando há espécies que são invernantes no nosso território, que é o caso do tartaranhão azulado, portanto, ele nidifica em pequenos números nas terras altas do norte, mas no resto do país é uma espécie invernante, e às vezes pode ser visto até ao final de março. Acontece com várias espécies. E os trabalhos de campo do Atlas nidificantes normalmente começam a 15 de março. E, portanto, há ali um período de 2 ou 3 semanas em que ainda podem ser apanhados invernantes. Se não for feita essa filtragem, esses registros vão aparecer no mapa como sendo possíveis indivíduos reprodutores, quando na verdade são invernantes tardios. Portanto, no caso destas espécies migradoras, nós temos que ter sempre isto em conta quando fazemos as comparações para não nos levar a conclusões erróneas. Agora, dito isto, não quer dizer que não tenha diminuído, mas eu julgo que esses registros antigos, perdão, não é antigos, é do segundo Atlas, sobretudo os que estão a sul do Douro, muitos deles poderão ter, na verdade, sido invernantes tardios que ainda por ali andavam. Teria que se fazer uma análise mais fina dos dados. Mas depois, quando olhamos para o cenário europeu, e em particular quando vim aqui espreitar os mapas do EBBA2 e fazer comparação com o EBBA1, fiquei assim de veras assustado com o panorama. Há muitos sítios aqui na zona da Europa Central e mesmo do Norte, onde pelos vistos a espécie deixa de existir como nidificante. Apesar de, por exemplo, em Espanha aparecerem uma série de sítios novos, supostamente. É verdade. Bom, a situação deste tartaranhão e a evolução recente, nomeadamente na Europa, é um bocadinho, como é que eu ia dizer, suscetível de causar perplexidade, porque é um bocado estranha, por um Sui lado, generis. sim, e assustadora por outro. Portanto, o que nós tínhamos no primeiro Atlas Europeu, que foi publicado nos anos 90, era uma mancha quase contínua, eu digo quase porque havia ali umas falhas, mas era uma mancha quase contínua desde o norte de Espanha até à Rússia. Estamos a Portanto, falar dos anos 80, não é? ele foi publicado nos anos 90, em 96, salvo erro, mas o trabalho de campo deve ter sido anos 80, 90. Sim, portanto, era uma mancha quase contínua. Tinha ali algumas descontinuidades na Europa Central, mas nós quase queríamos traçar uma linha a unir quadrículas desde o norte de Portugal até à Rússia. E até ao norte da Europa, até ao norte da Finlândia e à Escócia. Havia umas falhazinhas no meio, uns buracos, mas nada de muito expressivo. Quando nós passamos para o segundo Atlas, de repente é como se alguém tivesse passado uma esponja pela Europa Central. E a espécie praticamente desaparece, e é mesmo assim a expressão, praticamente desaparece da Europa Central. Ou seja, deixa de haver na Alemanha, na metade sul da Suécia, na Polónia, na Dinamarca, na Áustria, na Suíça, e na Hungria, e até no leste de França, e ainda em mais países como República Checa, Eslováquia, oeste da Ucrânia, norte da Roménia, enfim. Como disse, é como se tivesse passado uma esponja. A própria E Suécia, passamos. quando andaste a passear quando viste a espécie, também tem ali uma. Também, já lá vou. Portanto, o que acontece é, nós neste momento, olhando para o segundo Atlas Europeu, temos dois conjuntos de zonas, não é dois conjuntos, é duas zonas de ocorrência mais ou menos disjuntas. Temos uma na Europa Ocidental, que apanha o norte de Espanha, o extremo norte de Portugal, uma grande parte de França e Ilhas Britânicas. Ilhas Britânicas é sobretudo o norte de Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda. Depois há o tal buraco na Europa Central, que passou a ser mesmo um buraco, porque agora tem pouquíssimos
pouquíssimos locais de ocorrência, tem pontualmente, tem alguns na Holanda, de resto tem um ou dois na Alemanha e praticamente já não há nem na Polónia, nem na República Checa, nem na Eslováquia, etc. Na Suécia desapareceu da metade sul. Há ainda alguns, vai havendo no norte. Há bastantes na Finlândia, que é um país que já se aguentou, porque isto depois chegamos ao segundo conjunto, portanto, à segunda zona, que é o leste. O leste que será aqui a Finlândia, os países bálticos, especialmente a Estónia, e depois a Bielorrússia, a Lituânia, e essencialmente é isto. Portanto, há de facto uma mancha cor de laranja que faz ali uma espécie então de uma banda pela Europa Central. É um bocado impressionante quando olhamos para o mapa. A situação em Espanha parece ter desaparecido de uma data de quadrículas do norte, mas parece ter ocupado umas dezenas largas de quadrículas novas na meseta norte, ali em Castela e Leão. E, portanto, no balanço do Atlas espanhol, verifica-se que a espécie até aumentou em número de quadrículas. Embora o terceiro Atlas espanhol não cobriu o território todo, como sabemos, portanto, desapareceu de umas zonas, apareceu noutras, no conjunto de Espanha parece estar mais ou menos estável. Quando se olha para o site do IUCN Red List, eles põem esta espécie também aqui numa categoria de vulnerável numa área que eles consideram que é Mediterrâneo. Eu reparei nisso e achei curioso porque não é muito habitual haver, ou seja, eles fazem avaliação global das espécies, efetivamente, portanto, a IUCN, que no fundo é a União Internacional para a Conservação da Natureza, faz estas avaliações a nível mundial, em parceria com a BirdLife, no caso das aves, e depois, em alguns casos, há avaliações regionais. E é frequente para as espécies europeias haver uma avaliação a nível da União Europeia. Aliás, a nível da Europa como continente, porque a Europa inclui a Rússia e inclui outros países que não são membros da União Europeia, há uma avaliação, um estatuto para a Europa e um para a União Europeia. E, efetivamente, como bem referiste, existe neste caso uma avaliação para o Mediterrâneo, que não é nada habitual. Aliás, nem me lembro de ter encontrado anteriormente espécies com avaliação assim sub-regional, vamos chamar assim. Eles efetivamente fizeram uma avaliação para o Mediterrâneo e classificam-na como vulnerável. E o que eles consideram Mediterrâneo aqui, porque aparece aqui o mapa, é os países do sul da Europa, incluindo o sul de França, pelo menos é o que aparece no mapa, e inclui aqui também Marrocos e Tunísia e Turquia e Israel, Líbano, portanto, toda a orla mediterrânica. E depois quando olhamos para o EBBA, não é? Vendo estas coisas, dizer vulnerável só, isto não é caso para mais? Não, calma, vulnerável é só para o Mediterrâneo, ok? É só para a região mediterrânica. Mas não tenho a certeza, se esta avaliação se refere só à população nidificante ou também se refere à população invernante. Penso que será, olhando assim para o texto, que tem a ver com a população nidificante. Não sei porque é que neste caso fizeram para o Mediterrâneo, porque de facto não é muito habitual, até porque não é uma coisa recente, porque isto foi avaliado em 2021. Possivelmente eles fizeram para um determinado conjunto de espécies fazer também esta avaliação regional no Mediterrâneo. Mas como não tenho visto isto muitas vezes, não é muito fácil contextualizar isto. Pois é estranho. De facto, foi uma das coisas que mais confusão me meteu, foi o que é que raio estava a passar aqui na maneira como é feita a classificação desta É espécie. confuso e deixa-me dizer-te que mesmo no site da IUCN, quem não conhece o site, ao princípio não é muito fácil encontrar lá a informação, porque aquilo está arrumado de uma maneira um bocadinho confusa, cheio de links e de mais umas páginas por trás, e depois é preciso abrir as páginas para ir ao detalhe, etc. Portanto, a informação está arrumada de uma forma bastante complexa. Se quiseres, é uma informação que me parece arrumada para especialistas, mas que o público em geral terá muita dificuldade em encontrar e processar. Certo, sem dúvida. Outra questão também que é importante, tu há bocado referiste, não é, que esta espécie é muito parecida com
tartaranhão caçador, não é? Exatamente. Como é quem quer fazer a observação, quais são os aspectos distintivos entre estas duas espécies, porque realmente elas são muito parecidas. Bom, os tartaranhões, de uma forma geral, têm dimorfismo sexual, portanto, os machos e as fêmeas são bastante diferentes. Os machos do tartaranhão azulado são, ao longe, podem parecer pretos e brancos, quase, porque eles de facto são muito clarinhos, mas de facto, vistos de mais perto, o macho tem uma plumagem dominada por um tom cinza azulado, com as extremidades das asas pretas e também uma barra preta a orlar as primárias e as secundárias na face inferior. A cabeça é cinzenta, as partes inferiores são brancas, por cima das asas é que é mais cinza azulado. E depois as primárias exteriores são pretas. O tartaranhão caçador é parecido, mas tem um padrão mais riscado por baixo da asa e tem uma risca preta bastante visível que atravessa as secundárias, quer por cima, quer por baixo. A fêmea é totalmente castanha em ambas as espécies, com o urpijo branco. São muito parecidas as duas fêmeas, e uma das características que ajuda a distingui-las é a forma da asa. O tartaranhão caçador tem a asa mais estreita e normalmente isso traduz-se em vermos apenas 3 primárias destacadas, 3 às vezes 4. Porque a asa é que tem um aspecto quase pontiaguda, quase como se fosse um falcão, não é bem? O tartaranhão azulado tem a asa muito mais larga e mais arredondada e normalmente vemos 5 primárias destacadas. Claro que esta característica é muito mais fácil de ver em fotografias do que propriamente no terreno quando eles estão a bater as asas. Um aspecto também, enfim, isto é uma questão mais comportamental, mas o tartaranhão caçador tem um voo muito mais leve, é como se estivesse ali a bailar no ar, ou como se fosse um planador ou uma borboleta gigante, enquanto que o tartaranhão azulado normalmente tem um voo um bocadinho mais pesadão. Isto é um bocadinho subjetivo, mas é um aspecto que também se pode ter em conta. Depois Já há a questão temos do dito calendário. várias vezes, não é? Portanto, quanto mais aspectos houver em consideração, mais fácil se torna a Claro, identificação. claro. E depois ainda há a questão do calendário. O tartaranhão caçador é uma espécie estival que está presente no país normalmente desde março, meados de março, até agosto ou setembro. O tartaranhão azulado é uma espécie invernante, tirando aqueles 5 ou 6 casais nidificantes nas montanhas do norte, é uma ave que nos visita sobretudo no inverno, e que está presente, grosso modo, de finais de setembro, princípio de outubro, até ao final de março. Portanto, há ali um período de sobreposição, quer em setembro, quer em março. E para observar quais é que são os locais mais indicados. Bom, o habitat desta espécie normalmente são zonas abertas, portanto, com poucas ou nenhumas árvores, tipicamente. Agora, varia muito consoante as regiões. Tipicamente, ou zonas com matos, eles gostam de matagais, charnecas, por exemplo. Também podem aparecer em zonas pantanosas, portanto, podem aparecer perto de água, orlas de estuários. Também frequentam zonas de pastagens e campos de cereal ou de restolho, uh, e em montanha também podem aparecer em culturas de cereais ou em zonas de matos. Portanto, de uma forma geral, zonas descobertas, portanto, desarborizadas, tanto em planície como em montanha, mas não demasiado acidentadas. Portanto, estamos a falar montanhas assim mais de cumes arredondados do que provavelmente montanhas com muitas escarpas. E eles fazem ninho no chão, como acontece com a generalidade dos tartaranhões, e normalmente vemos este tartaranhão Aliás, esse isolado. é um dos fatores de risco associado, não é? O facto de nidificar no solo e estar mais sujeito a encontros imediatos com À lavouras predação, claro. ou coisas do género, não é? Está mais sujeito à predação. Normalmente aparece isolado, embora se saiba que às vezes podem fazer dormitórios no período de inverno. Já agora, ainda a propósito da categoria de ameaça, eu há pouco falei da categoria para a Europa, mas vale a pena referir o seguinte: em Portugal, está, segundo a lista vermelha, está com o estatuto, a população reprodutora, portanto nidificante, está com o estatuto CR. E a justificação é que está estimada em 20 a 50 casais, embora, de acordo com os números do censo mais recente, como eu disse, até será inferior
será menos de 10, provavelmente. Mas pronto, está criticamente em perigo porque são muito poucos, o que não surpreende porque isto é uma população marginal no contexto europeu. Quanto à população invernante, também tem categoria atribuída, neste caso é a categoria em perigo, e a justificação é que a população é muito reduzida, que se admite ser inferior a 250 indivíduos maturos. Eu não faço ideia de onde é que veio esta estimativa, porque eu desconheço qualquer contagem da população invernante. Posso dizer que no livro de 2005 ele estava vulnerável e, portanto, passou de vulnerável para em perigo a população invernante. É natural que a situação se tenha degradado porque a espécie diminuiu a nível europeu e, de facto, em Portugal cada vez se vê menos. Eu fui ver no eBird a frequência de observação é hoje cerca de metade do que era há 20 anos, de acordo com as listas do eBird. Portanto, eles estão a diminuir e, quanto a isso, eu acho que não há muitas dúvidas. Agora, esta estimativa dos 250, da população invernante ser inferior a 250, isso eu não tenho pistas sobre como é que se chegou a este valor, se baseou em algum senso parcial ou se é apenas assim uma estimativa global sem qualquer métrica associada. Eu desconfio que seja o caso, mas não tenho a certeza, mas desconheço qualquer censo de invernantes. No mapa do Birds of the World aparece a zona da Europa Central, a tal zona que neste momento até está, digamos assim, com algum declínio, aparece a ave como sendo visível todo o ano. Isto é, digamos, sinónimo de aves residentes ou nem por isso? Porque as que vão mais para o norte da Europa, como já Bom, temos sim, visto no noutras norte da espécies, Europa são claramente migradoras, não é? No norte da Europa são migradores, nas latitudes temperadas, sabe-se que, pelo menos em Inglaterra, onde já foram feitos muitos. Inglaterra não, peço desculpa, no Reino Unido, porque aliás é sobretudo na Escócia, já foram feitos muitos programas de marcação e sabe-se que alguns indivíduos migram, mas outros ficam por lá o ano todo. Portanto, a espécie está naquela categoria do chamado migrador parcial. Portanto, isso é verdade nas latitudes temperadas, enquanto que em Portugal é essencialmente invernante. Agora, o facto da Alemanha, por exemplo, estar completamente pintada a roxo, sugerindo que seja residente, eu acho que já não corresponde à situação atual. Quem diz Alemanha diz República Checa e parte da Polónia, porque, como eu referi há pouco, a espécie deixou de nidificar nessas regiões. Este mapa provavelmente está bastante desatualizado, deve ser mais um que foi copiado diretamente do Birds of the Western Palearctic e, portanto, reflete a situação há 45 anos e não a situação atual. Este mapa provavelmente precisaria de uma atualizaçãozinha. Já agora, antes de terminar, gostava de deixar um apontamento curioso que eu li aí num dos sites quando estava a fazer as pesquisas. Esta espécie nidifica na Escócia, onde tem ainda uma população, enfim, razoavelmente importante, e aquilo na Escócia, lá naquelas zonas de altitude, tem aquelas charnecas e aqueles matos de montanha, e então um dos nicknames, uma das alcunhas que esta espécie tem nessa região é The Ghost of the Moor, portanto, o fantasma da charneca, né? Talvez por causa daquele aspecto esbranquiçado e ver assim um vulto branco a voar baixo sobre as encostas, tenha dado origem a este nome. Foi uma designação que eu achei curiosa, no mínimo. Gonçalo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que têm a paciência de ouvir estas nossas conversas e vamos despedir Espera, até. falta-me referir uma coisa muito importante. Onde é Ui, que eu vi esta espécie pela primeira vez? É que eu, entretanto, mudei de cenário. Continuo na Suécia, mas desci um bocado mais até uma reserva ou parque chamado Ansjön. Não sei se é assim que se pronuncia, que eu não sei falar sueco. Ansjön ou Ansjön, que fica entre Östersund e Trondheim, que já fica na Noruega, portanto, mais ou menos a meia altura ali na Suécia. Foi uma área protegida que eu fui visitar ainda no Interrail que fiz em 89, portanto mudámos de cenário para ir até a Ansjön e foi aí então que eu vi este tartaranhão e mais outras espécies que falaremos nas conversas seguintes. então até à próxima. Até à próxima. Obrigado.